Aí, ok, Gil, pode estar à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, podendo realizar o estudo do livro Nosso Lar de André Luiz, no capítulo 47, a segunda parte, e aqui a gente está tratando da volta de Laura. E num retrospecto rápido, o que a gente pode observar neste capítulo é que no nosso lar, nas colônias, o espírito, quando vai retornar, e ele tem os méritos, isso é muito importante que nós, estudantes do espiritismo, tenhamos em mente. A pessoa tem que ter mérito, tem que ter feito um trabalho excelente, tem que ter um desenvolvimento espiritual compatível para poder acompanhar mais de perto o seu processo, isso no nosso lar. Com isso, ela teve esse enorme mérito de ter as despedidas, de ter essas conversações, inclusive com um dos ministros, né, lá do nosso lar, sobre o processo dela, sobre a petição dela quanto ao problema sanguíneo, que ela gostaria de não vir com essa problemática. E uma das coisas que eu gostaria de enfatizar antes de continuar o estudo, que eu não sei qual é o nível ainda de conhecimento de todo o grupo, eu sei de alguns, claro, que a gente está aqui nessa comunidade e nós estudamos juntos. Mas tem uma coisa que Allan Kardec nos ensinou através do Livro dos Espíritos, é que quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento. O véu do esquecimento é o seguinte, determinadas condições são colocadas para o espírito para que ele não se lembre das coisas que ele fez ou das metas que ele precisa alcançar. Ele só tem dentro dele um objetivo, mas ele não tem a clareza, a completa e perfeita noção do porquê ele pratica determinados atos. Mas todos nós, e é bom lembrar disso, todos nós, a gente, quando vem para este planeta, cada um de nós traz consigo, inerente a cada indivíduo, habilidades, habilidades manuais, habilidades psicológicas, habilidades intelectuais, saberes que ela adquiriu ao longo de suas outras vidas. Então, nós não somos exatamente iniciantes, nós somos espíritos velhos, num corpo novo, em novo aprendizado, e com muitas características que nós somos nós mesmos os herdeiros dela. Por quê? Porque Deus não vai dar de presente para alguém uma habilidade que ela não mereça. Ela tem que conquistar. Então, tudo isso que nós temos e que nós podemos usufruir durante a encarnação são habilidades que nós adquirimos, existência, num completo processo de aprendizado intelectual. Quando nós já tínhamos uma vida religiosa, a gente vem ainda mais com um aprimoramento dessa parte moral, com conceitos muitas vezes impregnados no nosso espírito sobre moralidade, porque a gente conhece pessoas que não têm um pingo de moralidade. Por exemplo, tem gente que não liga se a vida de uma pessoa tem importância ou não. Para ele, é normal tanto deixar vivo como matar uma pessoa.
e isso na mente dele não lhe causa nada, porque ele não desenvolveu esse senso moral. Nós temos irmãos vivendo conosco, ainda incipientes em determinados ganhos morais. É por isso que a gente, ao estudar o Espiritismo, a gente sabe que cada um está numa enorme escadaria e que cada um está num degrau. E que a nossa missão é ir pegando um pela mão, o outro pela mão, e ir ajudando a subir esses degraus cada vez mais rápido o possível. Por isso, a dona Laura ficou assim meio intimidada por saber que ela ia ter que retornar, e ela sabia que tinha que retornar, que ela tem uma tarefa, ela precisa cumprir essa tarefa, e ela, então, ela estava assim, um pouquinho triste, mas aí o ministro Genésio falou com ela, que ela estaria salvaguardada pelos filhos e por toda a espiritualidade que a acompanha. Então, imaginem todos vocês que estão aqui nesta sala de meeting hoje, conversando sobre o nosso lar, quantos amigos espirituais que cada um de nós temos, por estarmos aqui usufruindo deste espaço de aprendizado e de troca de informações uns com os outros sobre a vida espiritual e sobre a melhor forma de nos comportarmos e nos melhorarmos ao longo desta vida, ao longo desta existência, e ao mesmo tempo aprimorando a nossa vida. A nossa vida não cessa. Então, assim, nós somos sempre amparados, temos sempre intuições para o bem, para mudarmos rotas, e muitas vezes o que ocorre é que a gente não presta atenção. E quando a gente não presta atenção ou teima em não seguir essas intuições ou conselhos que muitas vezes pode vir até de um irmão encarnado para que a gente tome uma melhor atitude, significa que a gente deixou passar batido uma excelente oportunidade de ter agido melhor. E a gente também compreende que as nossas perdas, que os nossos ganhos e que tudo que nos ocorre no plano material é completamente por nós solicitado ou nos é imposto para que a gente aprenda um pouco de desapego, um pouco mais de amor, um pouco mais de afeição pelo próximo, e por aí vai. Então, tudo que nos ocorre não é sorte, é necessidade. Nós temos, sim, sempre os irmãos espirituais nos fornecendo as oportunidades de trabalho, as oportunidades de aprendizado, e nós precisamos saber que a nossa vitória depende da nossa persistência no bem. E, dando continuidade ao capítulo, alguém gostaria de fazer algum comentário, talvez em cima de alguma coisa que eu tenha dito, ou em cima da parte inicial do capítulo que queira expor? Pois bem, então vou continuar. Eu vou continuar daqui, ó. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, eu voltei um pouquinho. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. De tudo aquilo que eu disse antes, uma das coisas que a gente mais enfatiza na casa espírita é que nós precisamos sempre trabalhar com bons pensamentos, com boas ideias, porque quando a gente abre guarida em nossos pensamentos para pensamentos negativos, para pensamentos aproximam da gente e reforçam essas ideias ruins
no nosso ser, muitas vezes levando a gente a ruínas morais e até físicas. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os antecedentes biológicos, que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativa ao sangue. Ela tinha muita preocupação quanto à hereditariedade, quanto o que pudesse vir como somatório negativo ou ruim para ela. E talvez dificultador da missão que ela ia ter. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Quer dizer, o próprio governador interferiu nesse retorno da dona Laura. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortada. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo. Lísia e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisa esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Veja que interessante, o espírito, com tantas horas de trabalho, com tanto conhecimento, ainda estava preocupado com o processo reencarnatório, com o que pudesse acontecer quando se abatesse sobre ele o véu do esquecimento. E agora nós vamos praticamente entrar na parte onde a gente parou. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Aqui é interessante a gente pontuar como informação para nós mesmos. Inclusive, eu vou falar que a gente sempre fala que o ouvido de quem fala está mais perto da boca do que o ouvido de quem ouve. Que a gente se lembre, quando a gente estiver numa conversação e essa conversação se descambar para o lado do negativismo, que a gente puxe a conversa para o positivismo, para a esperança, para as boas ideias, para a fé, para a confiança, para colocar ou inserir mais confiança naquele que está falando negativamente, porque muitas vezes a pessoa, ao pronunciar algo negativo, ela está esperando que alguém lhe dê uma deixa ou uma força para que ela saia disso. Muitas vezes ela está contando algo não tão assim plausível ou ruim. Não confie muitas vezes de denegrir outra pessoa, mas que para ela é interessante que ela seja desperta para o lado positivo da vida, para as coisas boas da vida, e não ficar no negativismo, porque quando a gente está no negativismo, pode acontecer o que for. Se você está mal e ainda acontecem coisas negativas, e você fica negativa, o negativismo se apodera de todo o seu ser e você para. Pode acontecer coisas ruins, você pode estar numa fase ruim, mas você é positiva, você dá a volta por cima. E você muitas vezes nem sabe, você ou eu, claro, como que aquilo é importante.
eu também aqui eu estou falando para mim mesmo, porque a gente às vezes passa por algumas experiências na vida que a gente precisa compreender que muitas vezes fomos nós que pedimos, ou fomos nós que causamos. Se a gente tem perdas materiais, se a gente tem doenças físicas, fomos nós, especificamente nós, que muitas vezes precisamos. Por que Dona Laura, aí atrás, pediu para que a hereditariedade fosse bem cuidada? E a gente olha na nossa hereditariedade, eu não sei cada um de vocês, mas eu olho na minha. Eu já tive a experiência ao ir em médicos, onde na minha hereditariedade o problema é diabetes, é pressão alta, é problema cardíaco, problema respiratório e outras coisitas mais. E a gente sabe que a gente está suscetível a isso. E quando você exagera em alguns vícios, você traz para si vamos dizer assim, uma aceleração do mal que poderia te pegar mais na frente. Esse mal vai chegar para esse capítulo aos nossos pensamentos, para positivá-los e também para que a gente não cutuque com vara curta as nossas fraquezas físicas vindas da hereditariedade, que pode ser acelerado algum processo. Pode ir, Rosa. Ô, Gil, isso que você está falando aí, eu tenho aqui um exemplo muito claro para poder exemplificar isso aí, né? Eu tive claro, todos nós passamos por problemas, e eu passando por um problema, e onde eu tive muita raiva, eu estava ficando com muita raiva, e eu já percebi o quanto que a raiva abre caminhos para as coisas chegarem na gente. Mas, assim, no meu caso, então, eu tenho que vigiar e orar muito para eu não sentir raiva. E vou te falar, é raiva, não é ódio, não. É raiva, é ficar irritado mesmo, por raiva mesmo. E esse dia eu estava com muita raiva, estava com raiva do mundo, vamos dizer assim, e eu fui levar minha filha para fazer um exame. Minha filha fica 24 horas comigo, ficava, né, quando ela morava aqui, e nesse dia eu a levei para fazer um exame em que ela subiu por 20 e poucos minutos, mais ou menos, num prédio para fazer um exame de vista. E nesses 20 e poucos minutos, eu caí num golpe do Pix, em que ela me pedia um dinheiro, supostamente ela me pedia um dinheiro. Então, assim, é uma coisa que você não tem como explicar, porque eu não subi com ela. Eu já estava nervosa, com raiva de ter saído, de largar tudo em casa, de ter que levar, porque outra pessoa iria levar e não foi. Aquela coisa toda. Gente, eu fiquei pensando, como pode eu viver os 365 dias com a minha filha? Ela trabalha em casa, dando aulas, ela se ausentou por 20 minutos aproximadamente, e nesses 20 minutos isso aconteceu. Depois que tudo passou, eu vi o quanto eu estava sintonizando com alguém que queria dar o golpe em alguém. Eu abri totalmente as portas para esse golpe. Então, assim, eu percebi o tanto que eu estava desorientada, desequilibrada, e a da outra vez agora, eu tive chikungunya. E eu também fiz a mesma associação. Eu associei também com um processo que eu tive, que eu fiquei com raiva,
eu abri o caminho para esse mosquito me picar. Então, assim, agora eu tenho que estar mais atenta ainda para essas situações, não deixar essa situação crescer a ponto de que aquilo volte para mim. Então, assim, é como você está dizendo, grande parte das coisas que a gente passa também, nós também abrimos caminho para isso. Ô, Rosa, eu estou desconfiado que você está com um probleminha. Eu acho que você está lendo um pensamento. Ah, de quê? Exatamente isso. Uai, eu acho que você leu meu pensamento, eu não falei nada disso, por que você repetiu tudo que aconteceu com a gente? Exatamente. A Rose está com chikungunya. Ontem nós fizemos teste de Covid, ela está com Covid também. Tem passado dores atrozes, e a questão do golpe é igualzinha. Não, a motivação é diferente. Aham. Então, isso acontece com a gente, essas pequenas perdas, essas situações, não vai ficar impune, a gente sabe disso. Houve a necessidade que a gente passasse por isso e que a gente compreenda que a gente precisou passar por essas perdas. Eu estava analisando, eu fui num velório ontem de um grande amigo meu. Na segunda-feira retrasada, nós enterramos o meu cunhado e há 2 meses atrás uma cunhada. E eu tenho notado que algumas doenças que a pessoa tem de longo curso, que a pessoa demora para poder partir, ajuda essa pessoa a se desligarem das coisas materiais e dos entes que muitas vezes o amor dela é mais possessivo, às vezes em alguma situação, do que aquele amor altruísta. Não que isso seja uma realidade para todo mundo. Eu só estou pegando pesado. Só estou dizendo assim, que muitas vezes a gente precisa passar por um processo onde a gente não consiga mais dominar as coisas materiais que estão ao nosso redor, porque a gente não tem mais condições de usá-los, porque a gente pode chegar numa idade que a gente não vai conseguir dirigir carro, a gente vai chegar numa idade ou numa perda de visão que a gente não consiga ler, e por aí vai. E a gente vai se afastando das coisas materiais e vai dando menos importância a isso e vai dando mais importância ao espírito. Felizes são aqueles que podem compreender que todas essas situações é para que ele dê mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. A pessoa se volte para si mesmo, faça uma autoanálise e se dedique mais ao acompanhamento da sua vida espiritual para, vamos dizer assim, facilitar, né, a reentrada no plano espiritual. Vamos continuar então aqui? Renata levantou a mão, Gil. Ah, Renata. tá. Pode ir. Eu não vi, não, mas Aqui, manda ver. ok, obrigada. Aqui mais acima, né, quando você já passou por lá, mas eu queria voltar aqui um pouquinho, porque essa passagem tem muito a ver com o que a Rosa exemplificou, né, e com o que você mesmo exemplificou, relativo, né, aos problemas de saúde que está visitando a sua família e tal. Então, é muito interessante porque no início aqui do parágrafo, a dona Laura fala assim que ela está convencida de que a vinda do ministro foi providencial para que ela levantasse energias. Então essa visita dele e essa leitura e esse estudo para nós outros hoje, ela está sendo providencial para várias frentes, né? Porque mais abaixo o ministro diz assim, ó: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte.
cada pensamento corresponde a uma personalidade à parte. Muitas vezes nós pensamos assim: "Ah, mas eu tenho que orar e vigiar para que o mal", então quando a gente fala o mal, a gente pensa no externo, "para que essas forças externas não me atravanque o caminho". Só que a gente não considera que muito dessas forças, Frei Carneiro, elas estão dentro de nós mesmas, de nós mesmos. Então, muitas vezes, dentro de nós, dentro de um mau pensamento, e essa leitura me ajudou muito nisso, porque muitas vezes eu passava o dia assim lutando com vários demônios dentro de mim. Entendeu? Então, eu comecei a partir dessa leitura, que me ajudou a fazer uma reflexão muito simples, mas muito profunda e oportuna para mim, porque eu identifiquei que dentro de mim, dentro do meu mundo íntimo, não que isso, tá, gente, não tenha sido falado antes, não tenha sido estudado antes em outras obras, mas é porque às vezes é um toque. A gente só precisa de um toque no momento certo para a gente ter um despertamento. Eu falei, gente, eu estou lutando contra uma parte azeda minha que é só eu não ouvir. Porque a hora que essa Renata truculenta, aborrecida, começar a falar como se fosse um obsessor, porque a gente se auto-obsedia e isso não é nenhuma novidade para nós. Só que isso sendo falado aqui pelo ministro nos ajuda numa compreensão muito melhor. Então, quando essa parte minha, né, essa parte de outra personalidade, de ideias diferentes daquelas que eu quero absorver, expressar nesse momento, quando ela começa a falar, eu tenho que falar para ela: eu não quero te ouvir. Porque a gente atribui a essas vozes as vozes externas, né? As vozes que estão no entorno de nós. E muitas vezes essas vozes são as nossas próprias vozes que nos puxam para baixo. E aí, lembrando, lendo isso, né, e continuando aqui, né, é necessário pensar nisso, ele nos chama a atenção nutrindo os elementos do bem. O que são os elementos do bem? Os pensamentos positivos. A todo momento nesse capítulo, ele está convidando a dona Laura a pensar diferente, a não se deixar levar por aquela parte do medo, a parte da tormenta, para que ela pense diferente. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, construirão nosso exército de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos próprios verdugos. Então, os pensamentos negativos, os medos, que é o que está açoitando Dona Laura, que nos açoita, esses medos, quando a gente os alimenta, a gente se desequilibra de tal forma que a gente só cria um piso bem batido, um platô bem confortável para os verdugos externos, porque eles existem sim e também. E aí me ocorreu dentro dessa leitura aquela fala de Paulo, né, que ele diz assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente já partiu do pressuposto que a gente já entendeu o que é lícito e o que é ilícito para a nossa vida. Então, se eu entendi o que é lícito para mim, agora eu tenho que racionalizar em cima desse lícito para mim e observar que nem tudo dentro disso que é lícito me convém. Eu posso ficar com raiva? Eu posso ficar com raiva. É um direito meu? É um direito meu. Mas é conveniente para mim dar lugar para essa destemperança? Não. Primeiro, porque já não é nem lícito, que a gente já entendeu o que é lícito e o que não é. O que é produtivo e o que não é. O que é bom
e o que não é. Então, dentro disso, a gente já descarta. A gente já tem condições de pensar e descartar. Agora, dentro do que é lícito, dentro do que eu posso muita coisa. Só que mesmo podendo muita coisa, eu não devo obrar nesse caminho. Então, assim, essa passagem dessa fala do apóstolo Paulo, né, que eu consegui, assim, para mim, tá, gente, casar com essa passagem, casar com a reflexão que o ministro está fazendo em ajuda, em socorro à dona Laura. Porque a dona Laura está criando para ela, né, um piso aonde ela favorece, aonde ela torna possível o descanso dos verdugos que ela tem e que ela vai encontrar pelo caminho. E aí a gente fica pensando, né? Alguém já tinha citado isso antes, não sei se aqui ou em outro estudo, né? Mas me ocorreu novamente que, olha só para vocês verem, o telescópio James Webb, né, que está aí gravitando aí pelo espaço afora, ele está revelando para a gente que o nosso universo conhecido, né, o nosso universo conhecido, tem aproximadamente, gente, 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Que não foi um ou dois, ou uma pleiadezinha de espíritos que construiu, espíritos maléficos. Não, não foi. Foi uma inteligência suprema. Mas o que, que a gente tem que entender? Né? Não é claro que não é para a gente desafiar os espíritos opositores, a gente não vai fazer isso, é óbvio que não. Não é para a gente falar assim, então não existe um mal que me alcance. Existe, porque tem espíritos que vibram, que categorizam isso para suas caminhadas. É o mal. Não se importam, não querem se importar. Então a gente não vai caminhar como se a gente fosse parvo das ideias e falar assim, nenhum mal me alcança. Alcança porque a gente tem um, 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 uma coisa que não nos favorece, né? Que a gente tem uma abertura, a gente tem uma conexão com o que não é favorável, porque a gente ainda caminha muitas vezes dando braço a isso. Então a gente não vai falar assim, mal nenhum me alcança, não. Tanto alcança que o ministro está chamando a atenção dela para isso. Não dê espaço para os adversários, para os verdugos do seu caminho. Mantenha a sua mente, a sua disposição, a sua firmeza em outra categoria, dentro daquilo que lhe é lícito buscar e estar aonde é um lugar que você pode estar, esteja ali integralmente atenta. Mas olha só para você ver, quando a gente pensa na dimensão do espaço, né, que nos circunda, a gente sabe que tem uma força extremamente poderosa que que controla, que coordena absolutamente tudo. Então, a gente sabe que não existe mal algum que possa fazer frente a Deus. Não existe. Não existe, não existe. E olha que existem muitos espíritos maléficos. E aqui, dentro desse livro, desse estudo, André Luiz e os benfeitores que o cercam nos chamou a atenção para isso várias vezes. Existem espíritos tenazes no mal, mas essa força, ela não faz frente à força divina. Então a gente tem sempre aonde buscar o melhor. Quando a gente fecha com o que não está bom, é uma escolha de uma irreflexão nossa, mas que Paulo já veio nos avisar. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Dentro do que eu já entendi que o que é lícito, eu posso buscar um caminho melhor para mim. Se eu já consigo separar o joio do trigo, eu posso buscar algo melhor para mim. Então, essa passagem aqui, esse trecho desse diálogo do ministro Genésio com a dona Laura, é um trecho do ministro Genésio com cada um de nós. É isso.
Ele está ajudando a cada um de nós que está experimentando nesse momento um desafio, uma situação que abriu um precedente, né, dentro das suas ideias, que fortaleceu o lado negativo, né? O lado Darth Vader da situação. Cada um de nós tem como reverter isso, porque a hora que a gente fecha a conexão com o que não está bom, o que não está bom ganha campo. É isso que ele falou aqui. Obrigada, gente. Então, gente, complementando, de tudo isso que Renata falou e que foi dito, a gente vai se lembrar que a gente precisa fazer um treinamento diário, por hora e minuto a minuto, de policiamento dos nossos pensamentos. Nós já ouvimos isso na Casa Espírita, mas sabe quando a gente ouve e começa a ouvir muitas vezes e a gente já começa a não prestar mais atenção? Então é isso assim, é a gente identificar a hora que você está fraquejando os seus pensamentos e que você está dando guarida e abrindo porta para esse ataque, vamos dizer assim, dessa sintonia negativa que você está se permitindo fazer. Então, a nossa batalha é minuto a minuto com os nossos próprios pensamentos, procurando contrabalançar as nossas fraquezas com uma força interior muito grande. E para isso, nós vamos nos recorrer, que realmente é o vigiai e orai. Vigie os teus pensamentos. Viu que tem alguma coisa errada? Ore. A oração é o refúgio correto e é a força correta que vai te dar as condições de contrabalançar esse lado negativo que está querendo se sobrepor. Então, assim, para nós, é muito importante que a gente siga as informações e as fórmulas que muitas vezes a gente acha que é simples, e não é tão simples, porque vigiar os próprios pensamentos é complexo. A gente está aqui pensando uma coisa boa, está tranquilo, de repente, do nada vem um pensamento ruim, você se descamba e enfraquece a sua porta, e está aberto a passagem para situações ruins. Então, para nós, é muito importante que a gente tenha em mente que nós somos os artífices de cada minuto que nós vivemos através dos nossos pensamentos. Dando continuidade aqui à leitura, aí a dona aqui falou assim, tem razão, aduziu a dona da casa, cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal, amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com o auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me, não falta. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Então, esse finalzinho de capítulo aqui, a gente nota também como que tudo é planejado, como que os espíritos são colocados
mesmo antes da reencarnação, juntos, para aceitar as provas que eles vão passarem, e que tudo que a gente passa, se a gente teve o mérito, a gente escolheu. Se a gente não teve, porque a gente precisa adquirir esse método, esse mérito. Para a gente adquirir esse mérito, nós estamos no caminho, nós estamos aprendendo como reconhecer o nosso espírito imortal, como seguir uma doutrina que clareia para a gente uma visão mais lógica, mais específica do plano espiritual, e que nos permite, assim, que a gente caminhe com mais firmeza, não apenas acreditando, mas sabendo, especificamente sabendo como é a vida, tanto encarnada como desencarnada. A vida encarnada a gente sabe porque a gente está nela, e a vida desencarnada a gente sabe porque os irmãos espirituais, através de suas mensagens, e elas não cessaram até hoje, continuam, vêm nos dar notícias e nos parar o nosso caminho, mostrando para nós, precisa tanto do nosso íntimo, com a reforma íntima, na mudança de hábitos que a gente reconhece que não são bons, transformando esses hábitos que não são bons em hábitos bons, modificando completamente a nossa forma de agir. A gente ouve muito falar isso. É até bonito de falar e fácil, mas é muito difícil de fazer, e a gente sabe disso. Porque quando a gente olha para os nossos defeitos, a gente fala assim, mas eu sou assim mesmo, ninguém tem nada com isso, ninguém tem que ficar dando pitaco, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, porque assim ninguém vai pisar em mim, que eu vou continuar do jeito que eu sou, porque para mim é bom, eu estou gostando. Bem, está continuando a permanecer no erro. Está simplesmente permanecendo no último dia. Mas a gente pode produzir determinadas transformações em nosso íntimo que, com o tempo, vai ficar mais visível. Pode ser que, num primeiro momento, ainda fique imperceptível, mas mais para frente se torna mais visível. A gente muda alguma coisinha. Então, que a gente, através desse capítulo, né, que é a volta da Dona Laura, a gente possa levar em nossos corações uma fé na nossa vontade de trabalhar na nossa reforma íntima. Através da observação, minuto a minuto, dos nossos defeitos, essas atitudes em boas atitudes, e que a gente seja sempre mais fraterno, mais amigo, mais amoroso. Então, quem quiser fazer mais algum comentário, está aberta a palavra. Pode ir. Gilberto, eu fico pensando, quando eu era mais nova, e a reencarnação é uma bênção para nós, de todas as formas, né? A Dona Laura está voltando, ela tem um compromisso com vários espíritos, né? Mas o compromisso principal da Dona Laura é com ela mesma, com a evolução dela, com a melhoria dela. Claro que, como nenhum de nós avança sozinho e sem o concurso de outros, a gente precisa encontrar, né, essas mãos pelo caminho, esses companheiros aos quais a gente marca encontro com eles. Mas quando eu era mais nova, eu ficava pensando assim, eu via pessoas extremamente calmas, pacíficas, dóceis, eu pensava assim: "Deus me livre. Senhor, Senhor, só preciso ajudar essa pessoa, ela sofre demais na mão dos outros". Essas pessoas, né, conheci muitas pessoas assim. E eu pensava: "Gente, não é possível, as pessoas fazem esse ser humano de gato e sapato, e esse gato e essa pessoa não esboça nenhum ai, não é possível". E muitas vezes eu perguntava
por que que você permite que os outros façam isso? Aí muitos falavam assim: "Eu não sinto, esse agravo eu não sinto". Eu falava: "Não é possível, porque se eu estou vendo, se eu estou sentindo, qualquer outra pessoa que tem sensibilidade sente também". E o tempo passou. E hoje o meu desejo central para minha vida hoje é ser uma dessas pessoas que eu falava assim: "Meu Deus, eu preciso ajudar elas a sair desse lugar que elas estão, de capacho". E hoje isso é o que eu almejo. Eu almejo para mim essa paz. Eu almejo para mim ser esse campo que não que pode até receber a guerra, mas que não reproduz ela. Porque eu acho que os espíritos que já estão nessa condição e que muitas vezes a gente olha e fala assim, mas fulano é uma pata, fulano é um jacu, né? Assim, que a gente tem essas falas, né? Eles já são os espíritos a caminho da felicidade. Eles são espíritos a caminho da felicidade, porque o campo de paz já está dentro deles. Isso é um prêmio na encarnação. Bendita encarnação, né? Então, como esse capítulo trata da importância da reencarnação, e o nosso ministro aqui chama a nossa atenção para que a gente não veja a reencarnação como um lugar de treva, de dor, absoluto sofrimento, nada disso. As coisas que encontraremos aqui, o próprio Cristo encontrou, e olha que ele não precisava, mas ele encontrou, porque ele estava no mundo de provas e expiações, então ele testemunhou para nós que qualquer espírito que entre nesse mundo estará sujeito, né, às lutas que esse mundo oferece. Então, muito obrigada pelo estudo, foi muito bom, muito produtivo. Pode ir, Rosa. Essa última parte que você estava dizendo aí também, Gil, sobre que nós podemos mudar, graças a Deus que nós podemos mudar, né? Não procede aquela frase pronta de que pau que nasce torto morre torto, né? Então, eu escutando essa semana aquele Momento Espírita, não sei se alguns aqui devem conhecer, a chamada era cuidado com as frases. Esse é o jeito dele, esse é o jeito dela. Ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Porque o que ele estava explicando, e foi muito bacana, mais profundamente, né, é que nós precisamos de ter um jeito em que não agredimos o nosso irmão, em que não ofendamos o nosso irmão, em que tenhamos educação, né? Que aquilo que a gente fala, a gente tem a responsabilidade de como aquilo está chegando no outro. Porque muitas vezes as pessoas ficam ofendidas e o outro fala assim: ah, não, mas esse é o jeito dele mesmo, esse é o jeito dela mesmo. Ele é assim, ela é assim. Então, ele falando que a gente precisa muitas vezes chegar e dizer para as pessoas: olha, eu fiquei chateado com isso, eu não gostei disso, porque a pessoa precisa entender que aquilo que ela faz está chegando de uma outra forma, está chegando de uma forma desejada na outra pessoa. E que a gente tem sempre que praticar, né? Não faça ao outro o que não gostaria que fizesse por você. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa vai se deixando levar, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e é o meu jeito, eu sou assim, né? E isso não traz para essa pessoa o trabalho da reforma íntima. Puxa vida, eu sou assim, mas eu preciso melhorar isso, né? Se eu falo com arrogância, eu preciso melhorar essa arrogância. Se eu falo
Se eu estouro muito, eu preciso melhorar, me equilibrar melhor. Então, aí começa, né, a reforma íntima e o autoconhecimento, né? Aí, quando a Renata diz que ela quer chegar nesse ponto, né, eu acho que é o ponto que nós todos queremos chegar, né, que a gente pode colocar o BIP em prática, né, gente, benevolência, indulgência e perdão, que Jesus nunca precisou perdoar porque ele nunca se sentiu ofendido, né? É assim que a gente também um dia quer ser. Mas, no momento, por enquanto, eu estou tentando, assim, pelo menos, não me sentir tão ofendido. Ou pegar aquilo ali e trazer para um ponto de equilíbrio para que a gente possa ter mais paz mesmo, né? E talvez até falar para o outro, não deixar totalmente para lá, que às vezes o outro também precisa desse retorno para que ele cresça. Então, só um paralelozinho entre o que a Renata falou e o que eu falei. No mais, é isso, e outras pessoas, se quiserem comentar, gente, estejam à vontade. Mais ninguém? Podemos, então, partir para o final, gente? Podemos, Rose. Tá. Só um minuto, por favor.